Fala galera, beleza? Mutante aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre Rapid Fire no Black Ops 2. Então galera, pra quem não sabe o que é o Rapid Fire, é aquele negocinho que você bota na arma que aumenta o fire rate dela. Ou seja, se ela tira, sei lá, 30 balas por minuto, ela vai tirar 50, 60. Isso é um exemplo. Eu vou falar um pouquinho como o Rapid Fire funcionava nos outros CODs e como ele funciona no Black Ops 2. Então vamos lá. No COD 4 e COD 5, o Rapid Fire, ele não era um attachment que você botava na sua arma, e sim um perk, isso mesmo. Ele é um perk da Tier 2 no COD 4, no COD 5 eu também acho que era na Tier 2, que ele competia com vários outros perks super bons. Ou seja, você tem que escolher entre Stopping Power, o Double Tap, que era o Rapid Fire, ou o Juggernaut e o Sleight of Hand, que também não era tão usado, mas era um outro perk bom. Ou seja, todos esses perks estavam batendo de frente, na mesma tier. E tinha o Ghost também, tipo o Ghost na mesma tier. Ou seja, era uma tier só de perk bom. E o Double Tap lá era um dos perks que se sobressaía, porque ou você morria mais devagar com o Juggernaut, ou você matava mais rápido com o Stopping Power, ou matava mais rápido com o Double Tap. E lá nesses CODs, o Double Tap servia pra qualquer arma. Ou seja, se você estivesse usando uma Assault Rifle, se você botasse o Double Tap, ela ia atirar mais rápido. Não importava se era SMG, Assault Rifle, o que fosse, ia atirar mais rápido com o Double Tap. Aí veio o MW2, né? E no MW2 o Rapid Fire virou um attachment. Isso mesmo, como tá comum aí nos CODs de hoje. O Rapid Fire é o attachment. Só que lá era só nas SMGs que tinha o Rapid Fire. E também não foi tão bem visto assim. Era um pouquinho apelão, o pessoal até reclamava de quem usava. Mas vamos dizer, você tinha que usar, para usar dois attachments, você tinha que usar o perk Bling, que era uma categoria onde tinha o Scavenger e o Sleight of Hand. Então o pessoal não queria perder esse perk. Então eles usavam, nunca praticamente usavam o Rapid Fire, que era uma coisa boa até lá no MW2. Aí no Black Ops 1, o Rapid Fire ficou um pouquinho diferente, ele ficou um pouquinho melhor. Já que lá no Black Ops 1, vamos dizer, você tinha alguns attachments, mas você não tinha attachments, vamos dizer, cruciais pra você ter, para você jogar bem, vamos dizer assim. Você podia jogar com um Rapid Fire na sua arma, que não ia ter tanto problema. E lá ele começou a se chamar um pouquinho de overpowered, o pessoal começou a reclamar um pouquinho mais, porque tava geral também usando o Rapid Fire, porém também era só na SMG. Aí chegou o Modern Warfare 3, o COD que muita gente reclama, e no MW3 ele tinha também nas Assault Rifles. Ah, como assim, mutante? Mas só nas Assault Rifles, que era M16, e na Type 95, que eram duas Assault Rifles de burst, ou seja, elas atiravam 3 tiros por vez, eram de rajadas as armas. E isso também não fazia com que elas fossem overpowered. Mas nas SMGs o Rapid Fire era um pouquinho diferente, porque tinha as proficiências. Você não gastava perk, você não gastava nada, mas o Specialist você pegava as proficiências. Ou seja, você usava o Double Attachment, né, de proficiência, e usava o Rapid Fire e se dava super bem nas partidas. E também não aumentava o recoil, aumentava um pouquinho de recoil. Era um excelente attachment, o pessoal reclamava muito lá no MW3. Aí no Black Ops 2 eles mudaram um pouquinho isso pro pessoal não reclamar que o Rapid Fire estava overpowered. Vocês vão ver nessa gameplay que o recoil tá absurdo, mesmo de perto, a mira treme toda. Você que já tentou usar o Rapid Fire sabe como é difícil, como que ele tá bem balanceado. Pode ver, essa gameplay eu fiquei muito em close quarters pra poder conseguir kills, porque se eu não ficar em close quarters eu não vou matar ninguém, porque ele treme muito e eu vou errar muito tiro. Ou seja, não vai valer a pena eu estar usando o Rapid Fire. Então uso bastante no Hipfire. Até no Hipfire ele tem bastante treme, o Hipfire bastante. E até no Hipfire ele é um pouquinho ruim de usar, mas é bem melhor. Sempre close quarters e Hipfire. É meio como você joga com uma shotgun, é você jogar com o Rapid Fire no Black Ops 2. No Black Ops 2 eles fizeram o seguinte, vamos dizer assim, eles te dão 5 pontos de fire rate na arma, 5, 4 pontos, sei lá. E vão botar meio que assim pra você. Você vai perder 4 pontos de accuracy, ou seja, você vai tremer mais na hora de mirar, na hora de atirar. E vai perder 3 pontos de range, ou seja, fica horrível. Ele é um attachment totalmente dispensável no Black Ops 2. Tem vários outros attachments melhores pra você usar no Black Ops 2. Tem até bastante attachment para as armas. E isso fez com que o pessoal não usasse, não use também. Ainda tá bem no começo do jogo. O pessoal não vai usar muito o Rapid Fire
do Black Ops 2. O pessoal já sabe que é ruim, não tá gostando, o pessoal também já não gosta. Hoje mesmo, sendo falando que é a comunidade que estraga os jogos e tal, o pessoal tem um pouquinho mais de mentalidade. Eles não vão jogar com o Rapid Fire e já sabendo que é ruim, então o pessoal não vai usar. E se você estiver vendo alguém jogando na partida, você vai ver que não tem muita gente reclamando que ele é um attachment apelão. Então é isso aí que eu acho do Rapid Fire aí do Black Ops 2, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquele gostei. Falou, galera!